Ontem, no dia 15 de junho, o apresentador Amaury Cardin, estava apresentando o seu programa na Rádio Globo. Ele iria entrevistar o deputado estadual Paulo Câmara para tratar a respeito desse assunto polêmico aí dos respiradores, amigo. Os respiradores mais caros do Brasil, que nem chegaram aqui até a Bahia. O caso está sendo investigado e o Paulo Câmara, o deputado estadual, já havia dito que o governador deveria dar explicações a respeito dessa situação. Aí o Amaury Cardin foi entrevistar ele. O que foi que aconteceu? O pessoal da Rádio Globo, amigo, na hora da entrevista, cortou o Amaury Cardin. Não teve entrevista, não teve nada. Lamentável. E aqui do meu lado agora, Amaury Cardin. Aqui não se pode falar nada que desagrade aos imperadores, às rainhas da cidade. De prefeituras até governo. Não pode. Eu nunca vi o PT, que é um partido que se diz perseguido pela imprensa, que se diz que tem que ter democracia, mas aqui está parecendo mais a Venezuela, que não permite que a imprensa trabalhe, não permite que a imprensa fale nada, e é o que está acontecendo. Eu estou sendo perseguido, recebi ontem diversas ligações de ameaças, pessoas me ligando, já estou com os telefones, o meu partido, o PTB nacional, o meu presidente vai entrar com representação pedindo segurança, pedindo proteção de vida, porque eu estou mexendo em algo que extrapola as fronteiras da Bahia e de interesse de diversas coisas. Inclusive, esse consórcio, eles montaram um conselho administrativo. Sabe quem eles contrataram? O outro lá que era investigado na época da Lava Jato de Dilma, que andava de moto, para ser o diretor executivo, contratou um prefeito do PT de São Paulo que estava desempregado porque perdeu a eleição. Quer dizer, ele arrumaram um jeito e uma forma de empregar os camaradas que estavam desempregados. Enquanto isso, gente, quantas pessoas, essa conta das mortes que estão acontecendo, não só na Bahia, em todo o Nordeste, deputados, o George lá de Sergipe, o pessoal de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, estão todos os deputados entrando com representação junto ao Ministério Público Federal, pedindo esclarecimento, porque é uma coisa assustadora. Quantas pessoas morreram durante esse período, que é uma compra desastrosa, que só de comissão daria para comprar 150 respiradores. O que foi pago de comissão? Outra coisa de estranhar é a ausência do secretário de Saúde do Estado da Bahia na participação da compra. Ele tem aí um conselho que ele poderia, tem gente de alto nível lá dentro desse conselho, tem procuradores, tem um monte de gente que poderia fazer a auditagem, acompanhar a compra, sem precisar gastar um centavo a mais. Mas não, preferiram deixar na mão de um cara que já responde a um monte de processos, de inquéritos. Fica a pergunta ao governo da Bahia e ao governador. Precisa que o governador explique o que é que aconteceu com a relação dele com o Bruno Daucher. Bruno Daucher é o cara da cozinha do governador, é o secretário da Casa Civil, é o secretário mais importante do governo. Esse secretário saiu pela porta do fundo e desapareceu. Não falou mais nada, soltou uma nota dizendo que ele estava saindo da secretaria por motivo particular, de família. E a verdade, logo em seguida, veio à tona. Agora é preciso que o governo esclareça. No mínimo, o governo tem que se explicar a respeito da situação. Se não tem culpa no cartório, que se explique. O que não pode é impedir que as pessoas questionem, que as pessoas queiram saber, que as pessoas entrevistem, inclusive pessoas como o deputado Paulo Câmara. Não pode cercear o direito dessas pessoas. Eu comecei a ler esse assunto aí que de fato tem incomodado e tem tirado o sono do governador, que é o assunto da compra desses respiradores, um contrato de 48 milhões, que o secretário Bruno Daucher saiu pela porta dos fundos da secretaria, desapareceu, e aí eu comecei a falar, explicar para os ouvintes da Rádio Globo o que estava acontecendo, como iniciou essa compra. O governador pediu a Bruno Daucher para dar o encaminhamento dessa compra, chamou aí um amigo dele, chamado Kleber Isaac, que tem um hotel lá em Itacaré, que o governador passa lá, às vezes, suas férias. Até então, isso não é nada comprometedor. O cara ser amigo de uma pessoa e frequentar um hotel não tem nada de comprometedor. Começa a chamar a atenção, primeiro, eles iniciaram esse contrato para comprar na China. Depois descobre que a China não tem respiradores para entregar no Brasil.
E aí mudam, fazem um aditivo de contrato e passam a comprar um respirador aqui no Brasil, por um preço bem abaixo. Acontece que a mulher, que é a dona da empresa Rapcare, que foi contratada via WhatsApp e via e-mail para fazer essa compra... Isso pelo governo do Estado. Do Estado. É importante frisar isso. E recebeu, pelo consórcio, né? A intermediação foi feita pelo governo do Estado e recebeu, minha gente, em 48 horas, 48 milhões. Uma empresa que tem menos de um ano de fundação, uma empresa que nunca importou uma bicicleta, nunca vendeu um respirador, foi aprovada pela PGE e pela secretária da Casa Civil para que se fosse a empresa oficial do governo para fazer essa importação e compra. E depositaram em 48 milhões em 48 horas. Fica a pergunta, aí me vem dois caras, Kleber Isaac e Fernando Galante, dois intermediários, que levaram 12 milhões de comissão, um levou 3, outro levou 9. Tem um outro terceiro, que é sócio do irmão de Bruno Dauster, que levou 400 mil para fazer uma ligação para a China. Isso tudo está comprovado, né? Tá. Que se faz não, que ligou para a China, imagina, você ganhar 400 mil para pegar seu telefone e ligar, alô, é da China? Ô chinês, tem respirador para entrega? O cara lá do outro lado da linha falou a língua dele, vai saber aquelas línguas complicadas da China, disse, olha, não tem, porque o mundo inteiro está querendo a mesma coisa. 400 mil no bolso só para fazer isso. Começaram a tratar da compra por um valor e a própria dona da empresa, que isso em depoimento na Polícia Civil diz, em 48 horas praticamente se aumentou 50 mil reais o custo do aparelho. Algo que o governador, não temos nada contra o governador, eu acho, ele ontem foi para o programa do Bocão falar quase chorando, dizendo que ele é um cara honesto, que ele só tem um apartamento de 500 mil, que ele tem uma família, que ele espera que no futuro, quando ele saia do governo, os filhos dele tenham orgulho. Eu também, governador, como cidadão baiano, espero que isso de fato seja verdade, que tudo isso que o senhor disse ontem ao Bocão aconteça, porque vai ser a maior tristeza para milhares de baianos que votaram no senhor se descobrirem que existe algo ilícito dentro do seu governo ou que o senhor está querendo acobertar. O mais interessante, a Rádio Globo, que é do Grupo Lomé de Comunicação, eu trabalho lá há mais de quase um ano, que eu venho fazendo essa coluna metropolitana, aonde eu fui com carta branca convidado para falar os fatos que estão e são relevantes na região metropolitana. E esse é um fato que estava na mídia. Então eu começo ali falando, inclusive na véspera eu liguei para o vice-governador, João Leão, porque o nome dele também tinha sido citado. Ele, com muita surpresa, disse, bonitão, não estou sabendo de nada. Querem colocar chifre em cabeça de cavalo. Eu não tenho nada a ver com isso e vou soltar uma nota. Inclusive você pode ler essa nota. Eu peguei a nota e ia ler a nota também do João Leão, dizendo, ó, João Leão se defende dizendo que não teve contato, que o único contato que ele teve foi que o dono de uma empresa de aparelho que fabrica no Brasil queria trazer uma fábrica aqui para a Bahia. Ele, como secretário de Desenvolvimento Econômico, ficou bem interessado, mas foi o que ele fez, mandou para o Cimatec fazer um teste desses aparelhos e o aparelho foi recusado. Quando foi recusado, o João Leão me disse que dali em diante não teve mais nenhum tipo de contato. Acontece que o senhor Kleber Isaac, segundo a dona da empresa Rapcare, tinha dito lá em todos os cantos, em todas as reuniões, que ele era o representante do vice-governador e do governo da Bahia e do governador em qualquer negociação que envolvesse compras de aparelhos respiratórios. O governador não disse nada até agora sobre isso. O vice-governador soltou uma nota dizendo que vai processar o tal do Paulo de Tarso, que vai processar a dona da empresa Rapcare e que vai processar o senhor Kleber Isaac. Mas, Cartinho, no mínimo aí uma falta de organização do governo do Estado. Uma falta de responsabilidade. Nós estamos falando do governo do Estado como a Bahia. Não dá para você comprar de qualquer jeito, como eles tentaram fazer aí. Existe um procedimento no governo, na Bahia, que é levantamento de certidões negativas, um monte de documento que você precisa para ser um prestador de serviço. Você que está nos assistindo, que é prestador de serviço, sabe disso.